Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C e hoje a gente vai falar de uma questão importante e super legal que você vai curtir. A gente vai aprender a fazer o que eu chamo aqui de código mágico no VBA, tá? Como assim, Lucas? Que maluquice é essa de código mágico? Pensa o seguinte, eu vivo mostrando aqui para vocês que tem várias estratégias que vocês podem utilizar na codificação de VBA para vocês, principalmente de user forms, tá? Essa aula e essa sequência de aulas, tá? Vai falar só de user forms, de dicas aqui para você trabalhar de user forms, mas eu vivo falando para você de coisas legais que você pode fazer no seu projeto para fazer ele ter uma cara mais interessante, como por exemplo, quando você passa o mouse por cima de um botão, ele troca de cor. Quando você clica numa caixinha de texto, ela se comporta de uma determinada forma. Você só permite que a pessoa preencha informações que são coerentes com aquela caixinha de texto. Tudo isso é muito legal, super bacana, porém, isso consome um tempo um pouco grande na hora da sua programação, né? E por conta disso, um aluno meu veio falar comigo recentemente sobre isso, né? Ele falou, cara, poxa, legal, bacana, a gente consegue fazer user forms super legais, bem interessantes, que são diferentes do que a nossa concorrência consegue fazer, porém, quando a gente vai produzir um projeto, né, um sisteminha um pouco maior, ele leva muito tempo, porque cada caixinha a gente faz um evento enter, um evento exit, um evento isso, um evento aquilo, cria texto padrão, um monte de coisa que o concorrente às vezes não está fazendo. E por conta disso a gente acaba não conseguindo ser tão rápido na programação do que o nosso concorrente, né? Então, às vezes você está fazendo ali um orçamento e, sei lá, o seu concorrente está cobrando R$ 100 para entregar um projeto com VBA, que é um preço irrisório para um projeto com VBA, mas só como um exemplo. Imagina que seu concorrente está vendendo por R$ 100 e você vai lá e fala, olha, eu vou vender por R$ 1.000 aqui esse mesmo projeto, a mesma solução. O seu concorrente fala que entrega em uma semana e você pede 15 dias. O que seu cliente vai achar? Fala, caraca, o cara é 10 vezes mais caro do que o concorrente, do que o outro cara, e ainda assim ele leva muito mais tempo. Então, provavelmente ele vai acabar não comprando de você, a não ser que você faça uma venda muito boa. Então, hoje, o que a gente vai começar a aprender a fazer, tá? Por que eu tô falando começar? Eu vou fazer uma sequência de dicas aqui com vocês. E é um conteúdo, tá, galera, que eu só disponibilizo dentro lá da minha mentoria. Então, eu estou fazendo aqui um pecado, digamos assim, dentro da minha própria estratégia, que é abrir um conteúdo que faz parte apenas lá da mentoria. Tá? Então, esse é um conteúdo premium, digamos assim, onde você vai aprender a fazer um código fantástico que vai te ajudar a ganhar muito tempo nas suas programações de user form, tá bom? Se você quer saber bem sobre isso, então já curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, que isso ajuda você a não perder nossos vídeos e a gente a crescer, a chegar para mais pessoas aqui no YouTube. Tudo bem? Bom, para a gente poder trabalhar sem mais delongas, eu estou aqui num Excel totalmente em branco, tá? Excel do zero, ok? Eu não vou fazer aqui aquela parte do começo e tudo mais, porque essa aula, galera, eu estou entendendo que você já faz user form, tá? Então que você já programa, que você já acompanha. Se você está começando agora, né? Então talvez esse vídeo aqui não seja para você. Esse vídeo é para quem já está trabalhando com user form e quer ganhar mais eficiência nos seus user forms, tá? Mas se você está começando agora, dá uma fuçadinha aqui no nosso canal, tem muito conteúdo aqui super bacana que começa desde o zero, tá? E chega num nível bem legal. Depois você volta aqui para aprender essa dica da aula de hoje, porque ela é super interessante, tudo bem? Bom, o que eu vou fazer? Eu nem vou me preocupar aqui com o Excel, galera. Não preciso me preocupar com o Excel. Já vou direto lá para o VBA. Então eu vou vir aqui, Alt F11, abrir aqui, olha, o meu projetinho inteiro em branco, e eu vou criar aqui, olha, um user form, tá? Então eu vou pular aqui direto para o user form, e nesse user form, tá? O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, vou até deixar ele maiorzinho um pouco, isso não importa, nome, por enquanto não vai importar, tá, nome do user form, isso aqui, eu vivo falando para vocês, olha, sempre cria nome, sempre nomeia tudo, para essa aula de hoje isso não importa, tá, então não importa que formatação do seu user form, nada disso vai importar, porque esse código você vai poder salvar ele, olha a dica, você vai salvar esse código e você vai guardar para usar mais tarde, tá? Então você vai colocar ele em todos os seus projetos. Por isso que ele vai ser um código mágico para você. Você vai fazer uma vez e você vai usar em todos os seus projetos e ele vai funcionar, tá? Como que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó.
você vai salvar o projeto, tá? Então eu vou vir aqui, olha, eu vou salvar o projeto. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo, porque eu já tenho essa estratégia aqui que eu uso no dia a dia. Você vai dar um nome para ele, por exemplo, ó, biblioteca. Por quê? Isso daqui só vai servir, eu não vou fazer um projeto aqui dentro. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu vou guardar código que eu posso usar para outros projetos. Aí vou salvar ele como XLSM, e aí você pode salvar ali o projeto. Beleza. Agora o que eu vou fazer dentro dessa biblioteca, galera? Então eu criei um user form que vai servir só para você aprender a fazer e visualizar o que está acontecendo. E eu vou criar aqui então o nome padrão do meu user form, tá? Então galera, tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje tem a ver com padronização. Tudo, tá? Então eu vou vir aqui, olha, eu vou criar um nome padrão. Eu sempre trabalho com nomes padrões. Primeiro eu vou tirar esse Caption User Form 1 aqui, porque eu odeio ele, tá? Não vai mudar nada no meu trabalho, mas só porque eu não gosto dele, tá? Mas enfim. Outra coisa que eu vou fazer aqui, olha, eu vou pegar esse User Form 1 aqui, olha, esse nome, vou trocar para o nome que eu uso em todos os meus projetos para o User Form principal, FR Sistema. Por que eu estou fazendo isso, galera? Porque é o seguinte, ó, dessa forma, quando eu copiar e colar, eu posso deixar isso aqui em branco, começar desse projeto que já tem todas as codificações que eu preciso. Aí você não precisa nem ficar importando código, fica até mais rápido, tá? Beleza. Vamos aprender agora um negócio que é o seguinte, ó, antes da gente começar a codificar, eu vou falar com você, eu vou usar Excel aqui só como lousa, tá? Eu vou pegar aqui, olha, vou fazer assim, vou pegar essa célula aqui e vou fazer um teste que eu vou fazer lá no VBA. Imagina que eu tenho uma text box, tá? Então uma text box, então vai ser lá uma text box. E essa text box eu vou dar um nome para ela. O nome da minha text box vai ser o seguinte, olha, vai seguir esse padrão. TB underline, isso aqui é importante, tá? Vou colocar aqui como uma estratégia ali de trabalho, tá? Então, esse nome é super importante aqui para você. Então, TB underline. Vou colocar aqui, olha, um segundo tipo aqui para ele, tá? Eu vou chamar de livre, ok? Underline. E agora eu vou colocar alguma coisa que tem a ver com a minha caixinha, tá? Vou chamar aqui de texto. Ou até melhor, teste. Ok? Então, ó, o nome da caixinha primeira caixinha que eu vou criar lá no VBA vai ser TB livre teste. O que isso aqui vai ter? Eu vou deixar aqui, olha, para ficar bem claro para todo mundo, eu vou deixar aqui em corzinhas diferentes, ó. Vou deixar aqui cada pedaço para você entender o que cada pedacinho faz, tá? Então, por que a gente está fazendo desse jeito? Ó? Então, eu tenho o pedaço vermelho, verde e o azul. No pedaço vermelho, tá? Então eu vou vir aqui, ó, pedaço verde, eu vou deixar aqui a fonte só para não perder a cor. Pedacinho azul, eu acho que foi essa aqui que eu usei, enfim. E aqui o pedaço vermelho. O pedaço vermelho, ele vai falar para mim o tipo, tá? Então, o que é o tipo, galera? O tipo é o tipo do controle. O que vai poder ter aqui? Vai poder ter o seguinte, ó, TB, CB, vai poder ter LT, vai poder ter LB, vai poder ter e assim por diante. Você vai poder criar BT, tá? Quem assiste aqui os vídeos do canal sabe o que eu estou falando dessa questão aqui de nomes, esses inícios, tá? Para que eu uso, tá? E essa estratégia que eu estou falando aqui, TB, CB, LT, LB, isso aqui é a estratégia que eu uso aqui de nomes, tá? Se você usar uma estratégia sua, desde que ela seja padronizada, também vai funcionar. Só que, obviamente, você vai ter que adaptar a estratégia. O importante é que você tenha uma lógica, eu estou te explicando a minha. Se você quiser, pode usar a minha lógica. Se não, cria uma e faz a adaptação para funcionar para você, tudo bem? Para mim, por exemplo, ó, TB é text box, por isso que tem esse TB aqui, ó. Então, tudo que é text box, eu sempre começo com TB. CB é combo box. Tá escrevendo errado aqui. Combo box. Aí, a LT é a list box, por exemplo, para mim. LB é o label. Opa. BT é o command button. Opa. Então percebe que cada tipo, e aqui eu coloquei alguns, tá? Mas se quiser ter outro, tem o CH, que é a checkbox, tem o OB, que é o option button, e assim por diante, tá? Vocês viram lá que eu coloquei FR, que é o meu user form, eu tenho o FM, que é o frame, e assim por diante. Eu uso, galera, um monte de estratégias desse tipo, tá? Então sempre essa primeira parte,
para mim, é uma sigla de 2 letras que tem a ver com o tipo do controle que eu estou utilizando, tudo bem? Depois aqui no azulzinho você vai chamar o subtipo. O que é o subtipo, galera? O subtipo é o seguinte, dentro de TB, vou focar aqui agora só no TB, tá? Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Dentro do TB, na prática, eu tenho vários subtipos que eu uso. Como assim? Eu tenho o subtipo livre. Então, o que é o subtipo livre? Né? Que é o que eu estou usando aqui, ó. Então, esse aqui é uma text box do tipo livre, ok? O que é o subtipo livre? É aquela que é a caixinha que a pessoa pode escrever o que quiser lá dentro. Por exemplo, nome de pessoa, ela pode escrever o que ela quiser. Descrição de produto, pode escrever o que ela quiser. Rua, número da rua, nome da rua que a pessoa mora, pode escrever o que ela quiser, entendeu? Então, livre é quando a pessoa escreve o que ela quiser lá dentro. Aí tem esse outro aqui, ó, número, que eu costumo chamar de num, tá? Então, número, quando a pessoa pode colocar, então se eu tenho o nome da rua é livre, a caixinha onde coloco o número da rua, ela é num. Faz sentido? Então essa caixinha só permite número, tá? E aí você vai criando outras estratégias, como data, para colocar sua data. Pode ter uma de cell, pode ter uma de tel, por exemplo. O que é a diferença de cell e tel? Celular, padrão de celular, padrão de telefone fixo. Se você quiser fazer uma inteligente, você pode fazer isso aqui, ó. Cell tel, por exemplo. Você pode fazer isso aqui também, ó. Aí, se você quiser, você pode até colocar aqui um tracinho, coisa do tipo para separar ali, ou coisa do tipo, tá? Então, mas cria estratégias aqui para você. Então, qual que é a diferença desse? Essa só aceita celular, essa só aceita telefone, essa daqui é inteligente e percebe se você tem cell ou se você tem tel na mesma caixinha, por exemplo. Tá? Então percebe que são estratégias diferentes, tudo coisa aqui que eu já ensinei vocês a fazerem aqui no canal, tá? Pode ter CPF, pode ter CNPJ, pode ter CPF e CNPJ na mesma caixinha, por exemplo. Pode ter dinheiro que a gente usa o tempo todo. Enfim, você pode criar os tipos, o subtipo que você quiser, tá? E por último, galera, você vai ter a aplicação. Ok? O que é a aplicação? Onde eu vou usar? Tá? Então, esse aqui é um texto livre que indica onde vai ser usado. Tá? Então, o texto livre que indica onde vai ser usado. Então, percebe? Olha a regrinha, galera. Tá bom? Então, ó, sempre aqui, ó, vermelhinho, 2 letras para tipo do seu controle, em azulzinho. Tá? O que eu vou fazer, qual que é o tipo de informação, né, que eu estou chamando aqui de subtipo, qual que é o tipo de informação que eu vou guardar ali dentro. É lógico que, por exemplo, subtipo aqui eu pensei só em informação. Você pode ter subtipo de botão, por exemplo, botão de ícone, botão de texto, tá? Então, cara, isso aqui vai te dar uma liberdade absurda, tá? Depois, você vai criar aqui a aplicação, que é um texto para você localizar ele, para vincular com o texto padrão. E é nessa parte da aplicação que a gente vai trabalhar hoje. Na aula seguinte, a gente vai aprender a trabalhar com subtipo e com tipo. Tudo bem? Então, hoje, o nosso foco é a parte aqui da aplicação. Beleza? Beleza, galera. O que a gente vai fazer aqui além disso, tá? Eu vou fazer agora um código que vai colocar aquele texto padrão dentro de todas as caixinhas de forma automática. Só que ele vai ser inteligente a ponto de conseguir descobrir qual é o texto padrão certo para cada caixinha. O que eu estou falando? É o seguinte, ó, eu vou pegar aqui um outro projeto que está rodando aqui com a gente, ó, vou até abrir aqui agora, tá? Que é esse cara aqui, olha, gestão de mão de obra, tá? Esse aqui é um projeto que eu estou fazendo aqui com vocês também no canal aqui do YouTube, tá? Então, esse projeto, eu vou só mostrar aqui para vocês, eu estou fazendo do modo padrão que eu faço aqui sempre no canal, tá? Então, o que ele faz aqui? Olha, ele tem um user form, só para você entender qual que é a diferença. Ó. User form bonito e tudo mais, inclusive a gente está fazendo isso daqui, esse é um projeto super legal. Dá uma fuçada aqui no canal, tem uma playlist só desse projeto, já está com umas 10 aulas aí disponíveis desse projeto. Vai ser um projeto longo com um monte de coisa, tá? Mas enfim, ó, você vai ter aqui o acesso, tá vendo? Ó, passa o mouse, ele muda lá em cima o texto, né, para ter um texto de ajuda para a pessoa. Você vem aqui, olha, ele tem as configurações de cores, tudo bonitinho.
passou o mouse em cima da caixinha de texto, ela fica em negrito. Aí você clicou, ela vem o texto para cá, para a pessoa poder ver o que ela está preenchendo, saiu, volta. Então assim, olha que bacana, galera. Quantas funçõezinhas, né, a gente vai criando. Tá entendendo o que eu tô falando? E eu tenho essa questão aqui de texto padrão, tá? Então que é esse texto que fica aqui em cima e pula para cá, para esse label aqui, para a pessoa continuar vendo o que ela tem que preencher em cada campo. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Pegou isso daqui, galera? Como que a gente fez isso daqui, ó? Para que você que não acompanha esse projeto, só para você poder comparar, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho um módulo MDTP e nesse módulo eu criei aqui, olha, várias publics, uma TP turno. Aí eu vim aqui e criei uma TTPS e nessa TTPS eu falei, olha, o TP turno vai ser igual a esse texto. TP entrada vai ser igual a esse texto. TP almoço vai ser igual a esse texto. Isso fica muito legal, você viu, né? Aí depois eu pego isso daqui, venho aqui no FR Sistema, eu venho aqui, olha, dentro do User Form Initialize, tá? Eu venho aqui no User Form Initialize, olha, ó quanto código tem aqui já, galera. E é isso que a gente vai aprender a diminuir. Aí quando eu venho aqui, olha, eu pego cada caixinha de texto, então ali por enquanto tem poucas. Eu pego cada caixinha de texto e eu falo, ó, dentro da text box de descrição do turno, eu vou colocar o texto padrão de turno, entendeu, né? Aí eu vou colocar isso daqui. Aí eu vou pegar essa text box aqui para você ver, ó. Tá vendo que eu tô fazendo isso para cada uma, né? Vou pegar ela aqui, ó, TB turno, desk turno. Aí eu tenho um evento change que faz mudar de cor. Eu tenho aqui, olha, um evento enter que faz limpar a caixinha e escrever o texto lá dentro da label. Tem o evento exit, eu tenho um evento mouse move. Ou seja, eu tenho 4 eventos para uma caixinha do tipo livre. Ah, e quando eu tenho uma do tipo hora, por exemplo, ó, essa aqui é do tipo hora, ela tem um evento, tem mais eventos, ó. Um evento change, fim do almoço, é uma das caixinhas lá que essa aqui é do padrão de hora, tá? Outro padrão que você poderia ter lá, ó. Esse daqui, ó, mesma caixinha, evento enter, mesma caixinha, evento exit, mesma caixinha, evento keydown, para controlar ali o delete, mesma caixinha, evento keypress, para controlar o preenchimento, mesma caixinha, evento mouse move. Ou seja, ó, quantos eventos eu tenho que fazer para um único caixa de texto. Então o que a gente vai aprender aqui é você não precisar fazer todos esses eventos para cada uma das caixinhas. Você vai fazer uma vez só e vai funcionar para todas. Por isso que eu chamo isso de código mágico. Tá? Então, você vai fazer uma vez, vai funcionar para todo mundo. Como que a gente vai fazer isso então, galera? Deixa eu fechar aqui esse projeto que não é aula dele hoje, tá? E vamos voltar para cá. Para fazer isso, você vai fazer 2 módulos, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou criar um módulo que eu vou chamar de módulo, eu vou dar um nome para ele, tá? Vou chamar ele de MDTP, tá? Então, mesma coisa que eu fiz lá no outro. Percebe que o padrão é o mesmo, tá? Essa estratégia ela é mais eficiente, mas ela é derivada daquela estratégia lá do outro código. Ela só vai ficar melhor. É aquela mesma coisa, só que melhorado, tá? Então, o que ele vai fazer? Dentro do MDTP, eu vou criar uma sub, tá? E aí, o que eu vou fazer? Uma sub e uma public, na verdade, tá? Então, para cada caixinha que você for fazer, vai criar uma public, igualzinha ele tá lá, tá? Só que aqui eu vou fazer o seguinte, ó, public. Ao invés de você fazer lá, por exemplo, teste, que é o exemplo que eu vou fazer aqui, porque minha caixinha lá é teste, eu vou fazer um array. Ao invés de você fazer uma única variável do tipo string, eu vou fazer um array do tipo string. Lucas, que é um array? Pensa, galera, no array como uma tabela, tá? Me perdoa quem estuda aí sobre programação e já viu isso de outra forma, mas é um jeito muito simples de preencher, tá? Pensa no array como uma tabela e a gente vai fazer uma tabela de N linhas, quantas linhas você quiser e sempre 2 colunas, tá? E o que você vai ter aqui, olha, na primeira coluna você vai ter a aplicação. E aqui vai ter o texto padrão, ok? Então, você vai fazer como se fosse um PROC-V. Pensa no PROC-V. Aí aqui eu vou fazer, ó, qual que é a aplicação? A aplicação não é o textinho verde aqui, olha. Então eu vou pegar o texto que eu quero que apareça e eu vou colocar no nome essa aplicação. Então ele vai ter aqui, ó, aplicação teste, que é exatamente o que eu vou criar. Aí qual que é o texto padrão para que eu quero que ele coloque nessa caixinha de teste? Eu quero que ele coloque assim, olha, este é um texto de teste, por exemplo, tá? Então eu quero que ele escreva isso daqui.
Então, aí depois eu vou criar outra caixa, outro texto, outra caixa, outro texto. Quantos? Quantos você quiser, tudo bem? Quantos seu projeto precisar. E daí o que é legal, galera? Você pode começar a criar caixinhas que sejam mais genéricas. E aí você pode, como eu disse, deixar até os textos padrão salvo e você não precisa ficar criando de novo. Você vai criando aquele que não tem, tá? Então o que eu vou fazer? Vamos vir para cá. Eu vou criar então esse array. Como que eu crio isso? Ó, vou criar tbs, é o nome do meu array, abre e fecha parênteses, as string. Esse abre e fecha parênteses é o que indica para ele que vai ser um array, que vai ser esse formato de tabela, de condições de dados diferentes ali, tá? E aí depois que você fez isso, galera, você pode fazer ainda o seguinte, dentro do array, para você não ter problema, tá? Para você não ter problema, você pode fazer isso aqui, ó, vou colocar aqui 1,1, por exemplo, ou melhor, 1,2, tá? O que isso quer dizer, 1,2? Quer dizer que ele vai ter uma linha e duas colunas. Uma linha e duas colunas. Só vou começar com ele assim, tá? Se você tiver um texto padrão, é uma linha e duas colunas. Se você tiver 20 textos padrões, é 22 colunas, entendeu? Então isso você pode ajustar desse jeito. Tem outras formas que você pode fazer isso também de forma mais dinâmica, mas para não complicar o código para ninguém, eu vou começar com essa estratégia um pouco mais manual. E também não há um problema, porque você vai fazer isso uma vez só, tá? Aí depois o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar uma sub, que eu vou chamar de TPS, que vai atualizar, vai colocar textos dentro dessa minha variável aqui. Então ao invés de eu ter 20 variáveis, agora eu tenho uma só. Beleza? Aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou falar para ele o seguinte, né? Que o TPS, né, na posição 1,1, o que é 1,1, galera? 1,1 é isso aqui, ó. É essa primeira célula, primeira linha, primeira coluna, entendeu? Primeira linha, né? Pensando aqui que aqui eu criei um título, tá? Para ele não existe esse título, então seria primeira linha e aqui primeira coluna, 1,1. Depois eu vou colocar primeira linha, segunda coluna, 1,2, entendeu? Então eu vou fazer o seguinte, ó, TPS 1,1 vai ser igual, e aqui eu vou colocar a aplicação que eu vou usar, teste. Entendeu a ideia? Aí depois eu vou colocar assim, ó, 2 pontos, e eu vou colocar TPS 1,2. Agora eu vou colocar o texto padrão, ó. Qual que era o texto padrão? Este é um texto de teste, certo? Foi o texto padrão lá que eu comentei com vocês antes. Então, isso daqui, olha, você criou essa condição. Então, agora ele existe uma etiqueta teste e com base nessa etiqueta você consegue procurar um texto padrão específico. Então, isso aqui vai funcionar como se fosse o PROC-V, tá? Eu vou começar só com um por enquanto. Depois a gente vai colocar mais coisa aqui. Fez isso, esse módulo aqui tá pronto. Só isso, galera. Agora você vai fazer o seguinte, vai vir aqui, olha, vai criar um segundo módulo. Tá? Então, eu vou criar um segundo módulo. E esse módulo aqui, ele vai fazer uma mágica para você. Aqui que a mágica começa a ficar mais interessante. Eu vou chamar ele, ó, de mdconfig, tá? Porque ele vai ser o módulo de configuração do seu projeto, tá? Ele que vai configurar as coisas aqui para você. E nesse mdconfig, aqui a gente vai fazer um pouquinho mais de coisa, tá? Primeira coisa, vai criar uma sub, tá? Que eu vou chamar de config TPS. Então aqui eu vou configurar as caixinhas de texto, tudo bem? E aí tem um negócio, eu nem vou chamar de TPS, eu vou até chamar de CTRS, para configurar controles. Acho que vai ficar mais fácil de todo mundo entender, tá? Então configura os controles. Só que para configurar os controles, concorda comigo que você tem esse projeto que tem um único user form, certo? Só que tem projeto que tem mais user forms, tem 2, 3, 4, 20, não tem problema. Então, para você poder controlar isso, aqui dentro do parênteses, você vai escrever assim, ó, form, que vai ser o nome de uma variável, tá? Form, que vai apontar o formulário, as msforms.userform, tá? Então, form as msforms.userform. O que é isso aqui? Quer dizer que toda vez que você chamar esse config ctrs, você vai precisar mostrar para ele de qual userform você está falando. Isso vai ser uma dica aqui para deixar eficiente essa estratégia, para não ficar travando também, não ficar lento, tá? Aí depois você vai fazer o seguinte, você vai definir algumas variáveis, ok? Você vai definir algumas variáveis. Eu vou colocar todas as variáveis aqui, e aí você vai entendendo para que serve cada uma. A primeira, ó, é dim
CTR. Isso aqui é o controle. O que é o controle que eu estou falando? Cada caixinha de texto, cada botão, cada lista, tá? Cada um dos elementos que você criou no seu user form, tá? As msforms.controls. Control, ok? No singular, tá? Então cuidado que tem o controls ali no plural, ok? Beleza, fez isso, depois você vai criar três variáveis do tipo string, que são essas aqui, ó. Dim tipo as string. Depois, ó, dim vai fazer o subtipo as string. E por último, você vai colocar o dim aplicação as string. O que eu estou falando aqui, ó? Tipo, subtipo e aplicação. Exatamente o que a gente falou aqui, ó. Tipo, subtipo e aplicação. Beleza? Por isso que eu fiz esse rascunho aqui primeiro, ó. Tipo, subtipo e aplicação. É assim que eu vou pegar essa informação. Daí depois eu vou criar algumas variáveis do tipo double, que vão me ajudar a trabalhar aqui dentro, tá? Então eu vou criar 3 variáveis do tipo double. Dim i, que é um contador qualquer, as double, pode ser integer, não importa, tem que ser só um formato de número, tá? Dim, eu vou colocar aqui início, as double, você vai entender esse início daqui a pouco, tá? E o dim fim, as double. Beleza? Então, essas são todas as variáveis que você vai precisar aqui. Eu vou até fazer mais uma, ó. Dim, mais uma do tipo string, que vai ser super legal, que vai te dar uma ideia ainda mais bacana. Texto, TP, as string. Ok? Dim, TP, as string. Beleza, assim vai ficar fantástico. O que a gente vai fazer agora? Definiu as variáveis, agora está na hora da gente começar a procurar todos os controles que tem dentro do seu user form. Então ele vai abrir esse user form e vai passar por todos os controles. Como que você faz isso? Faz assim, ó. For each CTR. CTR não é um controle que eu falei antes, ó. Então para cada controle in form.controls, agora no plural, next form, next CTR, ok? Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai passar por todos os controles, for each, todos os controles que existem dentro daquele form que você apontou aqui em cima. Então, se eu apontar o FR sistema, ele vai olhar quantos controles tem. Tem 1, então vai passar por 1. Quantos controles tem? Tem 20, vai passar por 20. Entendeu? Por isso que você vai fazer uma vez só esse código. Aí depois que você fez esse for aqui, você está passando por ele, você vai começar a configurar essas variáveis aqui, tá? E para isso a gente vai começar pelas variáveis de número, tá? Então, ó, início, ela vai servir para ajudar você a pegar ou separar aquela parte do meio, tá? O subtipo. Início e fim serve para você pegar o subtipo. Por quê? Você pode ter vários tamanhos de text box, entendeu? Vários tamanhos de text box. Então, por exemplo, quando for livre, aqui ele tem 5 letras. Quando for num, ele tem só 3 letras. Quando for aqui dinheiro, ele vai ter uma quantidade e assim por diante, para você ter liberdade para colocar quantos quiser. Por isso que tem aquele início e aquele fim, tá? Como que vai ser o início? O início você vai fazer da seguinte forma. Você vai usar aqui, olha, in str. Tá? O que é esse in str? Dentro da sua string. Qual string? O nome da caixa de texto. É por isso que a gente vai fazer a caixa de texto com o nome certo. Tá? Então, ctr.name. Tá? Então, dentro da ctr.name, você vai procurar uma informação. Que informação você vai estar procurando? Qual que é o separador que eu estou usando? Underline. Então, ó como o padrão aqui é importante. Eu não estou usando o underline como separador, então eu vou procurar o underline. Ó. Só que o underline, ele não faz parte do subtipo. Eu quero o próximo dígito. Eu quero o L aqui. Então, eu vou colocar mais um. Então, essa é a posição do primeiro caractere, por isso que eu estou chamando de início, onde ele vai ter ali o subtipo. No meu caso aqui seria a posição 4, que é a posição ali do L. Então, 1, 2, 3 aqui no underline, 4 aqui no L. Então, vai ser 4 aqui no meu, tudo bem? Aí, depois eu quero achar o E, ok? Como que eu vou fazer para achar o E? Eu vou fazer o fim, ó. E vai ser igual a in str, e eu vou fazer quase a mesma coisa. Só que tá vendo que tem esse start aqui que a gente não preencheu no outro? Agora eu vou fazer procura a partir do início. Ó o início que eu acabei de criar aqui, ó. Procura a partir do início. Aí você vai procurar onde? No ctr.name.
e você está procurando também um underline. Não precisa fazer nem mais um e nem menos um ali, tudo bem? Já, o fim é só assim, beleza? Fez isso, galera, agora a gente vai pegar as informações aqui de texto, ó, tipo, subtipo e aplicação. Então vamos lá. Tipo vai ser igual, o tipo não é os dois primeiros dígitos sempre, eu não uso sempre dois só. Então eu posso falar que é igual a left ctr.name 2. Então assim ele vai pegar já o tipo que eu estou utilizando. Faz sentido? Aí agora você vai fazer outra coisa. Você vai pegar aqui o subtipo. Subtipo, como é que vai ser? Você vai usar o que? O mid. Ele serve para pegar um meio, um texto, né, que está no meio de um string, tá? Mid. Qual que é o string que eu estou olhando? O ctr.name. Por isso que a gente fez o nome padronizado, porque está toda a informação lá no nome. E aí aqui no start, o que você vai colocar? Início. E no length? Length é o comprimento. O que é o comprimento? Fim menos início. Simples assim, galera. Tá? Então, fim menos início. Aí quando você fizer isso, você vai fechar aqui o parênteses, tá? E aí ele já vai entender qual que é o subtipo que você está utilizando. Olha que legal. Fez isso, agora a gente vai fazer a aplicação. Qual que é a aplicação? A aplicação é a parte final aqui do texto. Aí também pode ter uma quantidade variável ali de caracteres, né? Você não sabe quando ele começa nem quando ele termina. Então, por isso a gente vai usar a aplicação. Vai ser igual. E aqui você vai usar o right. Tá? Então, é da direita para a esquerda. E o que eu vou... Qual que é o string? De novo, ctr.name, vírgula. E aí, qual que é o length? Né? Qual que é o comprimento? Você vai fazer isso daqui, olha. Você vai fazer len do ctr.name. O que é o len do ctr.name? Quantos caracteres? Ele vai contar quantos caracteres no total tem dentro do seu texto. Menos fim, tá? Então, desse jeito, o que ele vai fazer? Ele vai pegar só o resto, né? E aí ele vai colocar o resto, vai virar a aplicação. Beleza? Fez isso, galera. Agora a gente vai descobrir como configurar esse cara. Como que a gente faz para colocar uma caixinha de texto ali funcionando certinho, tá? Então, para você colocar uma caixinha de texto, você vai fazer isso aqui, ó. If. E aí você vai colocar aqui tipo, que a gente já descobriu, é igual a tb, ou seja, text box, or o tipo é igual a cb, ou seja, combo box, que são os dois tipos que eu utilizo o texto padrão. Then, aí você pode fazer o comportamento para todos os tipos que você quiser, você pode criar comportamentos diferentes para tudo, galera. Por isso que isso aqui é legal. E como você vai fazer uma vez só, você só vai melhorando isso aqui, colocando cada vez mais coisa ali, deixando cada vez mais incrementado e vai usando para todos os seus códigos. Então, ao invés de você perder tempo reprogramando tudo toda vez, você vai fazer uma vez e depois você só dedica tempo melhorando essa estratégia, colocando mais funções, deixando mais bonito, mais dinâmico, mais inteligente esse código. Isso daqui é a virada do jogo para você conseguir agregar valor com os seus projetos com velocidade, tá? Aí você fez isso daqui, galera, o que vai ter aqui em cima, aqui dentro desse if? Aí agora está na hora da gente procurar qual é o texto padrão que eu tenho que colocar lá dentro. Para fazer isso, vai fazer isso aqui, ó, for i igual a lbound de quem, né? Lbound, abre parênteses, fica tranquilo, ele não vai aparecer aqui as opções, é assim mesmo, tá? Mas do mdtp.tbs, né? Até, inclusive, eu fiz errado, tps, tá? Eu digitei errado lá e vou consertar. Então, eu vou deixar ele assim, tá? Ele vai dar o errinho ali, vou voltar aqui no TP, porque aqui, ó, eu escrevi TBS, não, é TPS, tá? Aqui tá certo, ali tá certo, quando eu rodasse ia dar um bug que ele não ia achar essa variável. Vamos voltar para cá, agora tá certo. Então, do i igual ao lbound, ou seja, a primeira opção, né, do seu TPS, to ubound, a última opção do mesmo mdtp.tps, ok? Então ele vai rodar por todos, e aqui você vai colocar o next i. E aí aqui dentro você vai descobrir, poxa, será que ele encontrou o item certo? Será que ele conseguiu achar a aplicação certa? Então, if aplicação é igual a tps 1,i, percebeu? Ou melhor, i,1, linha é a linha que você está caçando, e o 1 que é justamente o texto que bate com a aplicação. Then, deixa aqui embaixo um end if.
E aí aqui dentro você vai colocar o texto padrão no lugar certo, tá? E você vai fazer isso aqui, ó, TP é igual a... Você vai entender o TP, que é essa variável aqui, olha, daqui a pouco, tá? Ela vai servir como uma segurança para você. TP vai ser igual... E aí aqui você vai colocar o seguinte, vai dizer para ele, né, que ele tem que fazer aquela verificação, vai ser igual a TPS e vírgula 2, que é a segunda coluna, tá? Daí depois que você fizer isso, você vai falar que ctr.value é igual a TP. E aí você pode colocar aqui um exit for para ficar mais rápido o seu código, não ficar procurando todos os itens, tá? Então isso daqui vai fazer com que ele procure todas as informações. Já está sendo o suficiente para ele poder encontrar tudo o que precisa. Existe a possibilidade de você criar um text box e esquecer de criar o texto padrão dele. Entendeu a ideia? Criei o text box, mas esqueci de criar o texto padrão dele. Se você fizer isso, o TP ele vai ficar vazio. É por isso que esse TP existe. Se o TP ficar vazio, né, ou seja, se você rodou por todos os itens e o TP está vazio, ou seja, if TP igual a empty, né? Então, se o TP é igual a empty, o que você pode fazer? Them, você pode avisar você mesmo, enquanto isso aqui só vai rodar contigo, tá? Então, você vai dar uma mensagem para você mesmo, te avisando, olha, você esqueceu de criar um texto padrão, tá? Então, você pode colocar aqui, alerta, né? E daí você pode colocar aqui, ó, não, ou melhor, né? Message box primeiro, aí sim, alerta, não encontramos um texto padrão para o controle. E aí você pode colocar aqui, ó, 2 pontos, e comercial ctr.name para você saber qual que é o controle que ele não encontrou. E aí você pode colocar aqui ainda o VB critical para chamar a tua atenção. E aqui você pode colocar aqui, olha, erro de configuração, por exemplo, erro de configuração, por exemplo, tá? Você pode colocar uma mensagem que faz sentido para você e aqui você coloca um exit sub para não dar nenhum bug lá para o seu usuário, tá? Então ele não vai rodar o código ali e aqui você vai ter esse alerta já te avisando. Eu vou simular isso aqui com você, tá? O TP serve para essa segurança aqui, tá bom? Então é para você não esquecer de configurar todos os textos padrão. Outra coisa que você pode fazer é verificar a estratégia que você tem ali dentro de tipos, tá? Então você pode criar também um segundo array onde você coloca todos os TBs ou todos os tipos que você trabalha e aí você verifica se o começo do texto está correto, ou seja, se você não esqueceu de trocar também o nome da sua controle, tá? Isso pode ajudar também, tá? E uma dica adicional talvez para você, tudo bem? Mas esse código aqui do jeito que ele tá já tá muito legal, galera. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar isso aqui para rodar. Eu vou fazer o seguinte, ó, userform tem nada, tá? Userform tem nada. Eu vou vir aqui, ó, dentro do userform, eu vou vir no userform initialize, tá? Então eu vim aqui, ó, userform initialize. Isso aqui eu não preciso. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Agora eu vou chamar aqueles dois códigos. Primeiro, md call, né? md tp.attps, para ele colocar os textos. Agora call md mdconfig.config controles, tá? Fez isso daqui, agora toda vez que você rodar, ele vai rodar toda a programação. Tá? E aqui, né, esqueci de um detalhe, por isso que deu erro. Dentro desse cara, você vai abrir um parênteses, vai colocar aqui assim, ó, me. Lembra que eu falei que você tem que apontar o user form que você tá falando? Então é assim que você vai fazer isso. Rodou, ó, rodou tranquilinho, não tem controle nenhum, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar um texto, uma text box com esse nome aqui, que é o nome que a gente criou, certo? Então eu vim aqui, vou criar uma text box, tá? Deixa eu aumentar ela aqui, não sei por que eu fiz ela desse tamanho. Deixa eu fazer aqui de novo para ficar o tamanho padrão aqui, beleza. Colocar ela aqui em cima, ó. Não tô me preocupando com estética, tá, galera? E vou fazer aqui o seguinte, ó, F4, vou dar um nome para ela, que é aquele nome padrão lá que a gente falou, ó. Então, vou até fazer o seguinte, ó, vou deixar assim, você vai ver que vai dar erro, tá? Então, eu vou rodar, ó, deu erro porque ele não conseguiu encontrar aquele text box 1, porque não existe aquele padrão TE, não conseguiu encontrar o underline e tudo mais, tá? Então, você pode colocar ali aquele controle que eu falei para você, para ver se você nomeou corretamente essa caixinha de texto. Agora, eu vou chamar aqui de TB livre
teste, ok? Então, que é o nome que a gente combinou, tá? Vou rodar ele aqui, ó. O que ele vai fazer? Olha lá, olha o texto padrão. Este é um texto de teste, já veio para cá automático para você, galera. E aí, por que isso aqui é legal, Lucas? Qual que é a diferença de você fazer assim e de você fazer de outro jeito? É que agora você pode criar isso daqui e você pode usar as mesmas caixinhas. Eu vou fazer isso agora para você entender. Tá? Eu vou tirar essa caixinha daqui, vou vir aqui na configuração, agora que você já entendeu como é que isso aqui funciona. O 1, eu vou chamar aqui, ó, de novo, vou fazer um simulado aqui com vocês, ó. Peço desculpa, minha garganta tá pegando aqui, galera. Vou chamar de nome, tá? Então, ó, vou chamar de nome, aplicação nome, tá? E aqui, vou colocar aqui, ó, informe o nome do usuário, ok? Beleza. Aí depois eu vou criar uma outra, ó, TPS 2,1 vai ser igual aqui, igual, aí aqui eu vou colocar telefone, tá? 2 pontos, TPS 2,2 vai ser igual, eu posso colocar telefone, até vou deixar mais simples aqui o texto, nome do usuário, por exemplo, telefone, e percebe que eu estou fazendo um cadastrinho aqui, ó, TPS 3,1, você pode vir aqui e colocar, ó, endereço, até posso colocar aqui, ó, rua, 2 pontos, TPS 2,3, né? 3,2 na verdade, 3,2, eu sempre confundo com a ordem aqui, tá, galera? Aqui você vai colocar rua, por exemplo, o texto que você quer que apareça lá, então eu quero que apareça rua, 3 pontinhos. Aí você pode ir criando quanto você quiser aqui, galera, ó, posso colocar aqui TPS 4,1 vai ser igual, e aqui eu vou colocar número, então eu vou chamar aqui de número mesmo, para não confundir lá com o subtipo número. E aqui eu vou colocar TPS 4,2, eu vou colocar aqui igual a número. Aí você pode vir aqui, eu vou colocar aqui, sei lá, TPS 5,1 igual e-mail. Aí você pode colocar 2 pontos, TPS 5,2, vou colocar aqui, ó, igual e-mail. Tá percebendo, galera, que tudo que a gente tá fazendo aqui, ó, são informações agora. Toda vez que você for fazer um cadastrinho, você pode usar nome, telefone, rua, número, e-mail, qualquer outra coisa que você quiser. Então, esses dados aqui, você vai fazer, por isso que eu falei que você vai fazer uma vez só. Depois você não precisa mais, você só vai colocando aqueles que não tem. Como que você vai saber que não tem? É só você olhar lá na sua base, entendeu? E aí aqui, percebeu que eu tenho 5 itens agora? Então você pode vir aqui, olha, não era 1,2, você pode colocar 5,2, ó. Então é uma matriz 5 por 2, ok? Então assim, ele vai criar ali essa estratégia ali para você, tudo bem? Aí depois disso, galera, o que a gente vai fazer? Eu vou criar agora essas caixinhas de texto, tá? Então, percebeu que os nomes que eu defini aqui, olha, nome, telefone, rua, número e e-mail, eles têm que estar nas caixinhas. Então eu vim aqui, vou criar uma caixinha, ó. Então como é que ela vai ser? Vai ser aqui, ó, TB livre, porque é nome, então o nome é caixinha livre, TB livre, e eu vou chamar aqui de nome. Aqui é onde a pessoa vai colocar o nome dela, tudo bem? Aí depois, vamos pegar o próximo aqui, olha, você pode pegar telefone, tá? Então o telefone, vou copiar essa caixinha, vou colocar aqui embaixo, por exemplo, tá? Fazer um embaixo do outro mesmo, não vou me preocupar de deixar bonito isso aqui, tá, galera? O importante aqui é te mostrar uma técnica legal. Isso aqui eu vou chamar, ó, de TB, que é uma text box. Aí eu vou chamar aqui de tel telefone, porque ela funciona no padrão telefone, tá? Então pra mim o padrão, então eu vou chamar de padrão cell aqui, ó, para deixar um padrão legal aqui para vocês, tá? Então padrão cell, então ele é de celular e ele é telefone. A gente vai trabalhar com esses padrões na próxima aula, tá? Aí depois eu vou criar aqui, ó, rua, tá? Rua é livre, então eu vou pegar aqui, ó, copiar daqui, vou colocar aqui embaixo. Olha lá. Aí eu vou dar o nome, ó. TB livre rua, ok? Beleza? Aí depois eu vou criar outra estratégia. Eu vou vir aqui no TP. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu posso vir aqui. Opa, deixa eu pegar aqui no TP.
Rua, número agora. Então, esse também é pequenininho, eu vou colocar aqui na frente, ó. Então, vou fazer o seguinte, vou aumentar aqui um pouquinho esse aqui. Aí eu vou colocar esse aqui, ó. Beleza. Olha lá. Aí aqui eu vou colocar então a telefone, eu vou colocar um do lado do outro, que acho que vai ficar mais agradável. Pronto. Então aqui vai ser o TB, num, porque só pode colocar num número, ok? Aí depois eu vou vir aqui, ó, TP, e-mail, tá? E-mail também costuma ser grandinho, então eu vou copiar aqui e vou completar aqui para ficar um quadradinho aqui nas caixinhas de texto por enquanto, tá? Aí aqui eu vou colocar, ó, TP, TB, e-mail, livre, e-mail, ok? Beleza? Aí eu já vou aproveitar aqui, ó, vou colocar um botão e vou copiar, colocar um segundo botão. Não vou me preocupar com eles, tá? De configurar eles, só vou colocar aqui, ó, para vocês entenderem que a gente vai usar eles na próxima aula também, ó. BT, texto, salvar, tá? E aqui, ó, BT texto. E aqui vai ser fechar. Ok? Então isso daqui ele vai procurar depois. Não vou colocar texto dentro deles, cor, nada do tipo, tá? Por enquanto é só isso. Vou dimensionar aqui, ó. Tá aí um user formzinho de cadastro bem bobo, tá? Salvei o código, vou rodar aqui para vocês verem. Olha que legal, ó. Nome da rua, telefone, rua, nome da pessoa, né? Telefone, rua, número e e-mail. Já vai colocar aqui as informações daqui a pouco também. Galera, então olha que bacana. Eu fiz uma vez. Criei aqui, ó, 5 caixinhas diferentes e elas já funcionaram perfeitamente, todas elas. Se eu copiar isso aqui e levar para outro código, vai funcionar de novo, e de novo, e de novo, tá? Então, você pode ter quantas você quiser desse jeito e vai funcionar. Olha que dica preciosa aí para os seus user forms. Galera, se isso aqui não vale o seu like, então eu não sei o que vale. Pessoal, então, por favor, deixa aqui o seu like, curte o nosso vídeo, isso ajuda pra caramba, gente. Eu vou ficar por aqui. Na próxima aula, a gente vai aprender como que a gente configura um módulo de classe para controlar todos os seus controles também com um código só, galera. A gente vai fazer um código super bacana com isso, beleza? Eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula.